Porque, na verdade, eu era o improvável. Aquele que não queria ir para uma igreja, não admitia lideranças religiosas, nem padre, nem pastores, e tinha uma vida de muita luta, muito trabalho, um homem honesto, trabalhador, conquistador, conquistando tudo em função da família, um pai honrado. Meus filhos sempre me honraram, minha esposa, mas eu tinha essa dificuldade. E foi preciso receber uma visita do Espírito Santo em minha casa, enquanto minha esposa estava na igreja orando 8 anos por mim. Meu Deus. Foi bastante anos. E como foi essa visita? Essa visita eu estava sentado, tomando uma dose de uísque e preparando uma cervejinha para tomar ali, pegar um tiragosto e tal, para aguardar ela chegar para nós almoçarmos. E, de repente, eu ouço uma voz: filho, você precisa ir para a minha igreja. E eu fiquei assustado porque eu olhei para trás e não vi ninguém. E fiquei um pouco perplexo naquele momento. E, de repente, eu falo de novo: eu quero ouvir de novo. Eu falei: eu quero ouvir de novo. E a voz veio e falou: filho, você precisa ir para a minha igreja. E a voz era dentro. Então, ali eu me senti tão frágil, eu me senti, sabe, uma pessoa que estava impossibilitada de qualquer coisa. Foi assim como eu me sentia, né? Frágil mesmo. E, de repente, eu fiquei pensativo, tirei todas as bebidas, não quis mais saber disso. E, dali em diante, eu comecei a ouvir a voz durante a semana: eu tenho uma obra contigo, a sua família precisa de você. E hoje, quando eu comento isso com a pastora Leide, fazendo uma revisão, assim, lembrando de como foi tudo no início, eu falo: meu Deus, eu não era ninguém, eu era uma pessoa totalmente contrária. Ele me chamou de filho, mas eu ainda não tinha confessado Jesus. E como ele me chamou de filho, e como ele falava comigo pelo Espírito dele, mas eu não era batizado no Espírito Santo. Então, vem esses questionamentos, mas, ao mesmo tempo, isso quebra toda a religiosidade. Isso tira toda a doutrina humana dentro das igrejas, sabe? Porque como... É do jeito dele. Às vezes, não, você para poder receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Você, para poder fazer isso, você tem que ter aquilo. Quebra toda a religiosidade. Quebra tudo. E aí eu falei para minha esposa: olha, eu estou ouvindo uma voz e ela está conversando comigo. E eu sei que é Deus, porque o diabo não manda eu ir para a igreja. Olha. E assim, com 2 semanas, eu me converti. Eu entreguei minha vida ao Senhor e passei a viver uma vida com Ele de intimidade, Ele falando e eu ouvindo. Mas teve um dia, Luzia, que o que eu ouvi não foi bom. Naquele momento, para aquele tempo que eu estava vivendo, eu estava orando no meu quarto à tarde e o Senhor falou para mim: pega uma caneta e um papel. Aí eu fui lá, peguei a caneta, o papel, fiquei empolgado, ouvindo aquele toca-CD, era o Diante do Trono tocando aqueles louvores lindos, maravilhosos. E eu estava ali, né? De repente, eu ouço assim: anota, a sua fazenda, seu gado, seus caminhões, sua casa na Bahia, seu prédio na Bahia e sua loja do Ceasa. Venda tudo. Pague todas as suas contas, que eu tenho uma obra contigo. Que isso? Ah, que isso? Isso mesmo que você está ouvindo. Aí eu passei quase 30 dias que eu não queria orar, era murmurando,
Eu pensava, se eu orar, ele vai falar. Vai mandar. Vai falar, vai mandar, e eu vou ficar só. E eu reclamava, Senhor, o Senhor não pode fazer isso comigo. Eu trabalhei tanto, todos os dias acordando 3 horas da madrugada, porque Ceasa é assim, né? É puxado. É difícil o trabalho. Mas chegou um dia que eu falei algo que não devia e ouvi o que não queria. Eu falei assim, Senhor, eu não sabia que para te servir era preciso vender 40% dos meus bens. Ele falou para mim assim, filho, se você morrer hoje, de quem será tudo isso? E eu, ali, como se diz, a ficha caiu. E eu automaticamente falei, Senhor, eu entendi tudo e eu vou te servir. E vou vender tudo que o Senhor me pediu. Mas quero fazer 2 alianças contigo. A primeira aliança é que o Senhor guarde a minha família, a minha vida, porque eu vou entrar num território que eu não conheço. Olha. Eu já tinha uma ideia que a coisa ia ser forte. E a segunda aliança que eu te peço é que as pessoas que eu orar, elas sejam curadas. E aí, Meu Deus. daí em diante, nasceu o Ministério de Curas e Milagres. E meu ministério fluiu até os dias de hoje, dentro desse chamado, né? Dentro desse chamado. Meu Deus. E por que esse livro? Eu me acostumei com os milagres.